Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. É com muita alegria, com muita gratidão, né? Gratidão a toda a equipe da Herbalife Brasil, a parte corporativa, a parte da liderança, ao pela companhia, pela parceria, pela confiança. Olha, é constante em cada lugar que eu vou, o carinho e o feedback que a Hora Saudável realmente é um programa que as pessoas gostam, que faz diferença. Então, isso aumenta o nosso compromisso, aumenta a nossa gratidão de fazer cada vez mais e melhor para vocês todos. Nós estamos num momento especial, essa hora saudável, ela é muito especial, sempre baseada na melhor ciência, mas permeada por muito afeto, por muito carinho, porque é um papai falando no mês de agosto, que é o mês dos papais, e principalmente o mês de agosto, o mês dos pais, tem que servir como porque nós aqui da Hora Saudável, a gente quer falar muito sobre saúde masculina, né? E o que a gente acredita é que quem ama, cuida. O maior presente, o melhor legado, a melhor herança é a saúde, é o cuidado, é aquilo que eu recebo do meu pai, que eu passo para os meus filhos, para minha filha, para o meu, né? E a gente vai perpetuando esse sentimento. Então, nesse mês especial de agosto, que é o mês dos papais, vamos falar de saúde masculina, vamos falar de quem ama, cuida, e esse é o maior presente. Combinado? Então, papel, caneta na mão, coração aberto, e vamos começar a falar, né, sobre a saúde masculina, sobre a saúde dos nossos papais, falando em cuidado, entendendo assim algumas diferenças da maneira como os meninos e as meninas, os homens e as mulheres se cuidam, né? Quem será que tem mais cuidado pela saúde, né? A gente sabe que essa resposta é evidente que as mulheres se cuidam mais, mas os homens têm aumentado a preocupação, nem tanto com a sua quantidade, mas principalmente com a sua qualidade de vida. Infelizmente, mesmo com todo esse progresso, e esse programa procura eh, alavancar esse progresso, né? Mas o cuidado na saúde masculina ainda deixa muito a desejar. Eu, preparando essa hora saudável, eu encontrei esse dado dessa pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, mostrando que, embora de 2016 até 2020, a procura dos homens pela saúde, pelo médico, principalmente a questão da prevenção do câncer de próstata, nesses 4 anos, 2016 a 2020, aumentou quase 50%. Mas ainda é pouco. Os homens estão bem atrás do que as mulheres, né, se cuidam. Isso tem um resultado, tem uma resposta prática, né? Como as mulheres se cuidam mais que os homens, as mulheres vivem mais que os homens. Nessa pesquisa aqui do IBGE, né, a gente viu que no ano de 2019, isso foi lá antes da pandemia, né, os pesquisadores procuraram um grupo de mulheres e desse grupo de mulheres estudado, 82,3% delas, em algum momento de 2019, procuraram um médico. E o mesmo número de homens, né, o mesmo número de indivíduos agora do sexo masculino, somente 69,4 em algum momento desse grupo do ano de 2019 procurou médicos. Dá para ver que as mulheres procuram mais ajuda do que os homens. E na minha experiência, né, uma pessoa que atende homens e mulheres há várias décadas, a maioria dos homens só procura o médico quando um problema já está instalado.
enquanto as mulheres ainda, e felizmente, têm essa ideia de prevenir. Olha, eu vou tratar a saúde para não ficar doente. E os homens, generalizando, mas a esmagadora maioria, vai no médico quando já está tendo algum problema instalado. E como eu comentava, isso gera essa resposta, esse resultado, que as mulheres vivem mais que os homens, né? A média de expectativa maior de vida das mulheres é, aqui no Brasil, ao redor de 7 anos, conforme os dados do IBGE de 2022. Olha só, se a gente pegar a expectativa do brasileiro, média, né? A expectativa de vida, dado mais recente, é ao redor de 77 anos. Ainda bem longe lá dos países da Europa, da Ásia, que já passou dos 85 anos na maioria dos países. A gente está indo bem, estamos com 77 anos. Agora, olha só, se eu pegar só a população feminina, a expectativa vai a 80,5 anos, enquanto a dos homens não passa de 73 e alguma coisinha. E isso tem a ver com a forma como nós, do público masculino, a gente encara tanto a saúde como a doença. E tem explicações, né? Por que que as mulheres se cuidam mais que os homens? Tem a ver com a cultura, tem a ver com crenças que eu acredito que sejam limitantes. Olha só no trabalho, por exemplo. Quando uma mulher, por algum problema de saúde, falta o trabalho, essa falta é muito mais tolerada pela cultura, principalmente aqui no Brasil, do que quando um homem falta o trabalho. Né? Uma mulher, olha, ela estava com algum desafio de saúde, ela não pôde vir, tudo bem, mas olha, o homem, né? A pessoa deveria ser mais forte, por qualquer coisa não vem trabalhar. Isso é um erro, é uma crença limitante. E essa cultura impacta também que para nós, homens, mesmo que tenha lá o novembro azul, né, que vem depois do outubro rosa, é poucos homens que costumam fazer os exames de rotina. Eu vejo aqui no meu consultório, para cada 10 mulheres que vêm aqui preocupadas em prevenir a saúde, poucos homens vêm com essa atitude. Felizmente, esse número está aumentando e essa é a ideia que a gente quer compartilhar aqui com vocês. E o que eu aprendi com as minhas filhas, com a minha esposa, o que elas me ensinaram que chama masculinidade tóxica, né? É aquela coisa, aquela crença que os homens se acham que são fortes, que o homem não chora, que o homem pode suportar tudo. Então, é, não vou ficar fazendo exame, não vou ficar indo no médico, não vou ficar faltando no trabalho por qualquer coisinha. Isso demonstraria um sinal de fraqueza, quando um maior sinal de inteligência, de estratégia, de desenvolvimento pessoal é cuidar da saúde. Certo? Então, em relação ao público feminino, os homens têm mais chance de morrer precocemente em praticamente todos os países do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. E o que que a gente pode fazer para mudar isso, né? Essa que é a ideia. Então, aproveitando o mês dos pais, né? Aproveitando que a gente quer presentear não só no dia, mas em todos os momentos, e eu sou daqueles que defendo que o Dia dos Pais é todos os dias, é importante, né? A gente ter, você que está nos escutando aqui, nos ouvindo, participando, interagindo nas redes sociais, ter essa conversa com o seu pai sobre a importância de investir mais na saúde do que ficar só apagando incêndio e ficar pagando o preço por ficar doente. E uma coisa que eu acredito muito, que eu quero pontuar, né, independente do exemplo, uma boa maneira de você olhar o seu pai no olho, né, e dizer, olha, vamos cuidar mais da saúde, é ter a autoridade de quem já faz isso você mesmo. Então comece por você. Cuidar da saúde, adotar um estilo de vida saudável, boa alimentação, exercício, gerenciamento do estresse e uma coisa que a gente vai falar nos próximos minutos, que é suplemento nutricional de alta qualidade, né? Então, promover esse estilo de vida
desde a mais tenra idade, lá no início da vida, até os 120 anos. E esse trabalho que eu gosto muito, né, a gente já mostrou esse trabalho em outras horas saudáveis, é o papel do estilo de vida na longevidade, dos fatores que fazem com que a gente tenha um envelhecimento saudável. 30% é genética. 30% desses fatores a gente herda do pai, da mãe. Hoje a gente ainda não pode modificar. Mas 70% é isso que eu estou falando: estilo de vida. É alimentação, é atividade física, é atividade mental, manter a massa muscular, diminuir a gordura corporal, manter o peso corporal estável, vida social, interação. A gente não é vida social nas redes sociais, mas olho no olho, conversando com as pessoas. E o que eu coloquei em destaque, que a gente vai falar a partir de agora, que são os suplementos nutricionais e antioxidantes. Olha que uma maneira bacana de falar com o seu pai sobre estilo de vida saudável. Vamos falar, entender um pouquinho o que que são esses suplementos nutricionais, né? Então, a definição que está aprovada nos livros de nutrologia, do ponto de vista regulatório, é que suplemento nutricional são preparações destinadas a fornecer nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos, aminoácidos, que pode estar faltando ou não serem consumidos na quantidade, eu falaria ainda na qualidade suficiente na alimentação tradicional de uma pessoa. Então, eles servem para fornecer nutrientes, né? Macro e micronutrientes, substâncias bioativas. Exemplos de substâncias bioativas, doutor Nathaniel: cafeína, a zeaxantina, a luteína, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são substâncias que agem no nosso organismo, presente nos alimentos, enzimas, como por exemplo a lactase, que ajuda a digerir a lactose, e os probióticos. Então, todos esses elementos nutricionais complementam a nossa alimentação. Agora vem o ponto mais importante. Não adianta eu tomar ótimos suplementos se eu não tenho uma alimentação equilibrada. Eu vou continuar com uma alimentação desequilibrada. Ou, como eu costumo falar, não adianta você fumar todas, beber todas, ser sedentário, estressado e querer tomar suplemento, que isso vai ajudar muito pouquinho. Agora, se você já se alimenta bem, e quando eu falo alimentos de qualidade, eu falo em frutas, verduras, proteínas de alto valor biológico. Se você já faz atividade física, se você controla o estresse e ainda usa um suplemento nutricional de qualidade, você coloca a sua saúde, a saúde de quem você ama, dos nossos papais, no próximo nível, né? Então, a frase que eu adoro, que eu gostaria que você anotasse aí é essa: os suplementos nutricionais, eles não são para minimizar os nossos maus hábitos, eles são para otimizar os nossos bons hábitos. Nossa, eu expliquei tão bem que até eu entendi, tenho certeza que você gostou. E nessa hora saudável, né? A gente tem hora saudável praticamente sobre todos os suplementos, mas eu quero dar um destaque que eu acho que tem muito a ver com a saúde masculina: a questão das vitaminas e minerais, da proteína e da cafeína, né? Vamos entender um pouquinho como que esses suplementos que eu selecionei para a nossa hora saudável desse mês funcionam. Claro que na saúde de todos os seres humanos, mas focado agora mais direcionado ao público masculino, né? Então, vitaminas e minerais são micronutrientes, quer dizer, elas não são produzidas pelo nosso organismo, eu tenho que ingerir todos os dias nas doses e nas qualidades adequadas, senão ela falta. Mas eu preciso pequenas dosagens dessas vitaminas e minerais, diferente de proteínas, carboidrato, gordura, que eu preciso em gramas. Aqui nós estamos falando em micro ou miligramas, né? E aqui que vem a ciência. A ingesta adequada, os índices diários recomendados de vitaminas e minerais é
garantem, né, que se eu colocar para dentro da minha célula tudo que ela precisa, ela vai ela vai funcionar com saúde, com qualidade e ela vai estar protegida contra os radicais livres que envelhecem e adoecem as nossas células. Então, as vitaminas e minerais, elas desempenham várias funções no nosso organismo, elas estão presentes praticamente em todos os mecanismos metabólicos das células e dos tecidos. As vitaminas e minerais ajudam a transformar os nossos alimentos em nutrientes, em energia, e isso promove o equilíbrio do nosso organismo, protege o nosso sistema imune e boa parte dessas vitaminas e minerais são antioxidantes, aquilo que eu estava falando antes, protegem contra a ação danosa dos radicais livres, né, que destroem, envelhecem e adoecem as células. A principal fonte de vitaminas e minerais são as frutas, verduras, a gente tem que lembrar ovos e alguns fontes proteicas também, carne, leite, peixes, vêm com essas vitaminas e minerais, mas a gente deve consumir elas na quantidade e na qualidade indicada todos os dias. E isso nem sempre é possível. Por isso que para garantir, além de se alimentar bem, é importante pensar em suplementar. E aqui vem uma lembrança, né, que eu quero continuar tomando até os meus 120 anos. Eu recomendo, eu apresentei o meu pai, que ele faça isso todos os dias, né, e eu quero deixar essa mensagem para vocês. Além da boa alimentação, usar o multivitaminas e minerais, né, porque ele é essencial para manter o organismo abastecido desses micronutrientes. Ele é super prático, né, na forma de tabletes e tomando a dose recomendada no rótulo, proporciona 22 vitaminas e minerais de altíssima qualidade. E desses minerais, principalmente falando na saúde masculina, eu quero deixar um destaque para o cálcio, né? Quando a gente fala em cálcio, todo mundo pensa em ossos, mas lembrar que cálcio vai muito além da saúde óssea, né? Sempre que eu contraio um músculo, eu preciso do íon cálcio. O cálcio participa da coagulação do sangue, né? E sim, na transmissão dos impulsos nervosos, na liberação de hormônios, mas o cálcio é vital na saúde óssea. Então, desde a idade mais precoce da minha vida até a idade mais avançada, todos os dias garantir que a gente coma ao redor de 1.000 miligramas, 1 grama de cálcio, né? Lembrar que o cálcio precisa da vitamina D para ser absorvida e o magnésio tem um papel importante no metabolismo do cálcio. Então, junto com multivitaminas e além do multivitaminas, um destaque, um foco, uma recomendação para o Extracal, né? O Extracal, a dose recomendada no rótulo proporciona 50% das necessidades diárias de vitamina D, 40% das necessidades diárias de cálcio e 57% da de magnésio. Então, esses são dois suplementos que não podem faltar. E eu quero dar um destaque, depois de falar das vitaminas e minerais, para o ômega 3. Esse é um suplemento vital, né? Eu costumo dizer que sem usar o ômega 3 da forma correta, você não entra na festa do aniversário de 120 anos. É como se tivesse um porteiro lá na porta que não vai deixar você entrar e dançar até o chão comigo, com a minha família, com as pessoas que vão comemorar esse meu aniversário de 120 anos. O ômega 3 é vital para isso. E dentro desse tom de brincadeira vem informação científica, né? O ácido graxo ômega 3, ele é um ácido graxo essencial, ele não é produzido pelo corpo. E ele deve ser obtido, assim como as vitaminas e os minerais, pela nossa alimentação. As principais fontes de ômega 3, peixes, mas não é aquele peixinho aqui do mar, nem o peixinho do Pantanal, da floresta amazônica, são peixes de águas frias e profundas. Eu estou falando de salmão, bacalhau, arengue, são peixes que não são muito frequentes
na nossa ecossistema aqui no Brasil. Agora, alguns óleos vegetais, né, principalmente proveniente de frutas oleaginosas, o abacate, são fontes de ômega 3. E esse consumo adequado, aliado com uma boa alimentação, pode trazer inúmeros benefícios. Eu acho interessante quando eu comecei a estudar nutrição, no tempo em que o Mar Morto nem estava doente ainda, a gente focava muito o ômega 3 quase que exclusivamente para a saúde cardiovascular, né? Melhorar os níveis de gordura no sangue, os triglicerídeos, aumenta o HDL. Hoje, a gente sabe as propriedades anti-inflamatórias, né? Primeiro, a gente entendeu que a principal causa das doenças cardiovasculares e de várias outras é esse ambiente inflamatório do nosso corpo e que o ômega 3 ele tem essa ação anti-inflamatória a nível de tecido, lá no coração, no olho, no cérebro, nas articulações. Então, é difícil dizer hoje, né, uma área da nossa saúde que o ômega 3 não seja interessante, benéfico, praticamente em tudo, né? Então, o ômega 3, ele ajuda, claro, na saúde cardiovascular, ele melhora os níveis de gordura no sangue, ele atua fortemente na imunidade, na saúde do olho, do cérebro, do humor, da memória e assim por diante. Lembrar que o Herbalife Line da Herbalife é um dos ômega 3 mais vendidos no Brasil. Ele não deixa sabor residual de peixe. Muita gente para de tomar ômega 3, vai lá em algum lugar, compra um que supostamente é um pouco mais barato, mas aí não consegue tomar porque dá aquele burp, aquele sabor de aquário na boca, né? O Herbalife Line tem na fórmula 200 miligramas de EPA e DHA, que são esses ácidos graxos essenciais, e junto ele tem um poderoso antioxidante, que é a vitamina E, 54% das necessidades diárias da vitamina E. Então, o Herbalife Line é um óleo de peixe de origem marinha com a vitamina E. O EPA e o DHA são esses ácidos graxos que não são produzidos pelo próprio organismo, que são vitais para a nossa saúde, e não esquece de falar para o seu papai, para a pessoa que você quer promover essa longevidade saudável, que a vitamina E é um poderoso antioxidante. Vamos falar também das proteínas, né? Proteína é tão importante que tudo que é proto é o número um. Né? O que que é o protótipo de uma nave? O protótipo de uma nave é o primeiro modelo daquela nave. O que que é um protozoário? Protozoário é o primeiro animal na escala zoológica. A proteína a gente pode chamar como nutriente número um. Não é à toa que a gente chama as proteínas de nutrientes construtores, porque elas são realmente como tijolinhos que fazem parte da formação das nossas células, tecidos, hormônios, neurotransmissores, importantíssimo no nosso organismo, né? Então, proteína, ela vai muito além de ajudar a construir músculo. Proteína é importante porque ela traz saciedade, né? Dos nutrientes que a gente come, o que deixa mais tempo saciado é, sem dúvida, a proteína, tanto porque ela demora mais para ser digerida, porque ela também produz respostas neuroendócrinas que vão atuar lá no nosso centro da fome e da saciedade, que falam que a gente está satisfeito. Então, eu defendo assim, e a ciência defende que em todas as nossas refeições, não só nas principais, no café da manhã, no almoço e no jantar, fala isso para o seu pai, mas também nos lanches saudáveis é importante ter uma fonte saudável de proteína. E isso sempre norteia a construção até do portfólio de produtos da Herbalife, como eu vou mostrar para vocês. Então, a saciedade é uma questão importante, mas a gente não pode esquecer que a proteína fornece energia. Por ser um macronutriente, 1 grama de proteína fornece 4 calorias, que é o combustível para o nosso organismo funcionar. Eu vejo pessoas que fazem dietas muito restritivas, jejuns muito prolongados, que usam
essas medicações modernas aí, canetas emagrecedoras, e ficam comendo pouco e de má qualidade, né? Quando comem, ainda comem pouca proteína, e o preço que pagam é diminuir a massa muscular e principalmente ficar aquelas pessoas que a gente vê já acordam cansadas, vão dormir cansadas, começam o fim de semana cansadas e ficam cansadas a semana inteira. Então, energia e proteína são quase que sinônimos, né? Quando você não ingere proteína suficiente, diminui a massa muscular, começa a cair tudo, né? Começa a flacidez, fraqueza, falta de energia, cansaço, e as pessoas pensam várias causas e às vezes é simples. Começa pelo número um, começa pelo básico, começa pela proteína, proteína de qualidade em todas as refeições. E não dá para falar em proteína sem falar em preservar e aumentar a massa muscular. Agora, atenção, não basta comer, sei lá, 1 quilo de proteína e ficar sentado o dia inteiro na beira do sofá, na cadeira e não fazer exercício. Também não adianta você correr 3 maratonas por dia e passar 8 horas na academia e não comer proteína de qualidade. O equilíbrio, né? A proteína junto com exercício de força e de resistência. Olha só, o grande inimigo para a saúde masculina, para a longevidade, para o envelhecimento adequado, o inimigo é a sarcopenia. Sarco é carne, penia é pouco, né? Sarcopenia é uma progressiva diminuição da massa muscular. Costuma acontecer lá por volta da terceira década de vida, com 30 anos, e pouco a pouco, década a década, a gente costuma dizer que uma pessoa reduz até 1% de massa muscular por ano, em torno de 10% por década, até os 60, 70 anos, depois isso aumenta mais ainda a velocidade. Dá para ver aqui na imagem uma perna de 30 anos, ela tem quase o dobro da massa muscular do que uma perna da mesma pessoa com 60 anos. Isso chama sarcopenia. Isso pode e deve ser evitado. É isso que eu quero para o meu pai, é isso que eu quero para o pai de vocês, para nós, para os nossos filhos. E como que evita a sarcopenia, doutor? Uma equação muito simples: atividade física e proteína de qualidade. Essa é uma mensagem bem fácil de ser reproduzida, de ser compartilhada. Você que é um cliente da Herbalife pode me ajudar a espalhar essa mensagem para prevenir a perda de massa muscular, proteína de qualidade e atividade física de forma rotineira, né? Então, rapidamente, aonde que tem proteína no portfólio de produtos da Herbalife? Em quase todos os meus produtos favoritos. Whey, 25 gramas de proteína, sabor chocolate. Sua Excelência, o shake. Não esquecer que a NutriSup pode ser entendida nessa tela aqui como um sabor salgado do shake, né? Então, os diversos sabores do shake, a NutriSup, eu estou apaixonado pela NutriSup caldinho de feijão. Elas têm, e o shake tem 19 a 20 gramas de proteína, quando preparado conforme o rótulo. Barra de proteína, sabor baunilha, amêndoa, limão, amendoim, ao redor de 10 gramas de proteína. O Nutrev, que pode ser tomado junto com o shake, junto com outros produtos, mas pode fazer parte de várias receitas, né? Onde você lê naquele livrinho de receita leite, você pode usar o Nutrev, sabor neutro, 9 gramas de proteína. Colágeno não é só para as meninas, olha, os homens também têm pele, os homens também têm marcas de expressão e os homens também querem chegar luzindo, com uma aparência saudável. Eu sou o primeiro que falo isso para mim, quero para o meu pai isso também. Então, colágeno, né, o Beauty Booster da Herbalife tem 8,4 gramas de colágeno veresol de whey, sabor frutas vermelhas, maravilhoso. O Protein Crunch, pessoal, não é só para enfeitar. Olha só, uma porção do Protein Crunch tem 21 gramas de proteína,
de alto valor biológico e sabor turbina as nossas receitas, né? O protein powder, o nosso pó de proteína, 5 gramas de proteína, sabor neutro, e a sopa instantânea, que não é a NutriSup, é a sopa para ser usada nos lanches intermediários, é sabor frango e legumes, 5 gramas de proteína, né? Vou fazer um brinde aqui aos papais. Adoro o meu Lift-Off, né? Sempre que eu preciso de energia, hidratação, foco. O Lift-Off está sempre presente aqui comigo. E por falar em energia, foco, eu quero dar um destaque especial para o On Active Drink, né? O On Active é sabor maravilhoso de chocolate com o Smart Complex. O que que é o Smart Complex, pessoal? Smart Complex é 9 gramas de proteína de alto valor biológico, 23 vitaminas e minerais e a luteína e zeaxantina, que são aqueles compostos bioativos importantíssimos para a saúde da visão e com ação não é na saúde do cérebro, é na saúde da cognição. É mais que o cérebro. A cognição é a nossa memória, o nosso humor, a nossa capacidade de raciocínio. Tudo que eu quero que esteja muito flexível, muito ágil até os meus 120 anos para mim e para o meu papai. Então, o OnActive Drink é uma fonte de proteína, tem essas 23 vitaminas e minerais. Eu destaco a luteína e zeaxantina. É o único produto que eu conheço no mercado brasileiro que tenha tudo isso, né? O OnActive não tem glúten, apenas 82 calorias por porção e com um forte embasamento científico. A gente tem vários estudos que aprovam e endossam tudo aquilo que a gente fala do OnActive. E para nosso papai, que não precisa ser atleta, mas que a gente não quer que seja sedentário, a gente tem que inspirar pelo exemplo, nosso papai que faz atividade física, além da linha de nutrição da Herbalife, a linha 24 horas, que é para apoiar esse estilo de vida ativo, esportivo, o CR7, o TreeCore, a gente já falou do Whey, né? E o Whey, ele não é só para quem treina, ele pode fazer parte do, e deve fazer parte do nosso dia a dia, BCAA, a glutamina e a creatina, que são básicos para a nossa saúde, né? Então, a linha Herbalife 24 horas é para qualquer pessoa, desde aquele atleta olímpico de alto desempenho, como a gente está vendo nas Olimpíadas 2024, vários atletas patrocinados pela Herbalife, usando os produtos, para aquela pessoa que quer ficar forte, tonificado, ou para qualquer pessoa que simplesmente quer viver mais, melhor, com qualidade de vida, com saúde, com bem-estar, vivendo a sua melhor vida. Então, seu papai, a pessoa que você vai direcionar esses conhecimentos, não tem desculpa nenhuma para não usar a linha Herbalife 24 horas. Dando um encerramento, sim, a nossa hora saudável está chegando no final. A gente quer que os nossos pais, que as pessoas que a gente ama, né, focado para o público masculino, fiquem livres desses inimigos silenciosos, que se eles forem prevenidos, eles podem e devem ser evitados, mas que infelizmente a maioria dos homens, e não é só no Brasil, só descobre essas ameaças quando elas aparecem, por isso que elas são chamadas de doenças silenciosas. As doenças da próstata, as doenças cardiovasculares, o diabetes, eles não têm um sinal de aviso, eles têm que ser prevenido, e não é só diagnóstico precoce, é viver bem, com saúde, com boa alimentação, com exercício, usando suplementos para não ter, né? Em relação ao câncer da próstata, a prevenção e o tratamento precoce pode e deve salvar essas vidas. Então, fale sempre com o seu médico, não tenha medo de fazer o exame anual, dosar no sangue, toque retal é importante.
Doenças cardiovasculares, pessoal, manter uma alimentação saudável, atividade física diária, controle do estresse, tudo isso é ciência e ajuda a prevenir as doenças cardiovasculares e o diabetes. Alimentos saudáveis, né? Controle do peso, da gordura visceral, estilo de vida, exames de rotina. Eu quero isso para mim, para o meu pai, para vocês, para os papais de vocês. Eu encontrei esse meme, essa postagem aqui no Instagram que eu achei tão emblemático disso tudo que eu estou falando. Olha ali, tem as duas crianças, né, conversando com a mamãe. Aí a menina olha para a mamãe e fala: Mamãe, por que o papai não é barrigudo e cansado igual os pais dos meus amigos? E a mamãe: Ah, porque ele levanta peso, faz atividade física, usa alimentos saudáveis, usa suplementos de alta qualidade, controla o estresse. E o garoto ali pensando: monstro, né? Então, eu acho assim, ó, que por que que isso me inspirou? Porque tem essa admiração, né? Os pais, aqui um pai falando, nada é mais importante para um papai do que ser admirado, do que ser reconhecido pelos filhos, e nada é mais importante para os filhos do que ter um papai saudável, que seja um modelo. Olha como eles, essa duplinha ali está orgulhosa porque, né, a maioria dos papais aí tá barrigudo, não tá saudável, e o meu, monstro, né? Olha que, assim, dentro desse bom humor, baseado em ciência, mas a mensagem positiva, como a gente pode e deve viver a melhor vida, né? Então, isso aqui é a base da ciência da medicina, do estilo de vida. Isso aqui é da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, né, da Escola de Medicina. Então, o que que a gente pode usar para promover tudo isso que eu falei até agora? Atividade física, combater vícios, né? Cigarro, excesso de bebida alcoólica, drogas ilícitas, mudança de comportamento, sair do sedentarismo, estilo de vida ativo, conexão, interação, não só socializar pelas redes sociais, mas ter essa rede de amigos, família, ter o seu amor, né? Priorizar o sono de qualidade, cuidados pessoais, passa pela pele, passa pela autoestima, passa pela autoimagem, meditação. Olha, a meditação hoje já virou assim uma necessidade para mim, né? Não só pelo meu desenvolvimento pessoal e espiritual, mas melhora o meu foco, minha produtividade. A nutrição, quando eu falo nutrição aqui, é alimento, é suplemento. Resiliência ao estresse, saber que a gente não está livre do estresse, mas que a gente pode gerenciar o estresse. Otimismo, saber que o melhor ainda vai acontecer, né? Ter gratidão pelas coisas boas que a gente já tem. Estabelecimento de metas, tudo isso são marcos cientificamente provados que podem ser atingidos e que certamente fazem a diferença e que a gente pode presentear os nossos pais, a nossa família, as pessoas que a gente ama com todos esses valores. E para terminar essa hora saudável no mês de agosto, né? Deixando essa mensagem de que quem ama cuida e que esse estilo de vida pode ser transmitido e deve ser transmitido de pai para filho. Eu quero fazer uma homenagem a todos os papais, né? Lembrando que Dia dos Pais é todos os dias. Eu recentemente fiz aqui uma proteína de alto valor biológico gaúcha para o meu pai aqui na minha casa, né? Eu acho que ele gostou pela carinha dele. Então, a mensagem é estilo de vida, nutrição de pai para filho com muito amor até os 120 anos. Outra vez, gratidão por nos acompanhar, gratidão por essa parceria, gratidão por nos interagir com a gente nas redes sociais, presencialmente. Ajudem a compartilhar esse material. Tragam mais pessoas para o estilo de vida saudável e ativo e vamos juntos viver a nossa melhor vida com as pessoas que a gente ama. Beijão, um grande e carinhoso abraço e até a próxima
Hora Saudável, com muita ciência e com muito amor. Até lá!